Oiê, tudo bem? Hoje eu vim trazer as minhas impressões deste livro aqui, ó. Madame Bovary. É um dos mais lindos livros que eu li, assim como o Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui é de Gustave Flaubert, né? E além de ser muito bonito, tem 301 páginas. Eu sempre mostro, olha que bonito a contracapa. Para quem conhece a história, diz muita coisa. E é um livro extremamente agradável de se ler. Do que trata essa história, especialmente, né? A história de uma mulher. E como uma mulher, na sua época, era maltratada pela sociedade, julgada pela sociedade. Bom, até os dias de hoje, né? A gente encontra tantas violências o tempo todo. Mas nessa época, especialmente, as mulheres eram objetos, eram tratadas como objetos, né? Eu vou ler um resuminho aqui, né? É de 1856, escrita por Gustave Flaubert. É considerado o marco inicial do realismo na literatura, que rompeu com a tradição romântica ao apresentar uma visão crua e não idealizada da vida cotidiana e do casamento. Então, assim, este livro, ele mostra uma mulher que vivia no interior, num sítio, né, enfim, no campo, e que não teve grandes oportunidades a não ser casar com a pessoa que apareceu, apesar de ser uma ótima pessoa, mas não era alguém que ela foi apaixonada, né? E casou por conveniência, como milhares de casamentos que nós temos até hoje. Imagine nessa época, né? Aí tem assim, o casamento monótono. Emma se casa com Charles Bovary. Então ela adota este sobrenome, né, Bovary, do próprio marido Charles, um médico do interior bondoso, porém medíocre e limitado. Ela logo percebe que a vida de casada é tediosa e não corresponde aos seus sonhos de paixão e aventura. Para escapar da frustração, Emma busca refúgio em casos extraconjugais, com Boulanger ou com Dupuy, e em gastos excessivos com roupas e artigos de luxo, acumulando dívidas enormes. Encurralada por credores e desiludida com seus amantes, que não a salvam de sua realidade, pelo contrário, né, os amantes usam a mulher, Emma entra em desespero e não vou falar o final. Charles, mesmo após descobrir as traições, por meio de cartas que encontrou, morre solitário e amargurado, né? O livro deu origem ao termo bovarismo, que descreve o estado de insatisfação crônico e a fuga da realidade através da imaginação. Flaubert utiliza a obra para criticar a hipocrisia da burguesia e a mediocridade da vida provinciana. E a obra é famosa pelo rigor descritivo de Flaubert e pelo uso do discurso indireto livre, que permite ao leitor mergulhar nos pensamentos íntimos da personagem. E, na época, óbvio, este lançamento causou um grande escândalo, levando o autor a ser processado por atentado à moral pública e à religião, aos valores da família, embora tenha sido absolvido depois disso. Então, fica aí minha dica de leitura, que é um livro muito agradável de ler, e como é uma leitura ricamente cheia de nuances, você mergulha dentro da mente da Madame Bovary, né? E você sente toda a agonia. Num primeiro momento, você fica se perguntando, mas espera lá, ela escolheu casar, por que ela escolheu ter essas aventuras conjugais? E aí entra a parte machista de julgamentos, pré-julgamentos, né, de uma mulher. E quando esta mesma sociedade machista acha que é até viril todo homem casado ter um caso ou ter uma ou várias amantes. Reparou nisso? Até hoje, hein? Nós estamos falando de 1600 e bolinha e pedrada, e até hoje a gente não se libertou ainda dessa desigualdade, né? Dessa misoginia que temos. Então, é um livro que você acaba tendo
empatia profunda, porque ela só busca uma coisa: ser feliz. Mais nada. Isso é pedir demais. Então, a gente chega no final do livro, eu pelo menos cheguei com uma baita empatia e me deixou profundamente emocionado. Depois eu assisti um filme, né, que some um pouquinho com algumas partes do livro, mas nada muito absurdo, e que dá essa coisa legal de você. Eu gosto de ler primeiro, depois assistir o filme, porque aí eu vou entendendo os personagens. Claro que você se frustra com detalhes que nenhum filme é capaz de retratar, nenhum livro. Não tem como, né? Mas, pelo menos neste caso aqui, o filme é de uma delicadeza, se eu não me engano é de 2011, 2012, é de uma delicadeza e de uma beleza absurdas, né? Então vale a pena muito assistir. Mas leia o livro primeiro, depois veja o filme. Porque no filme não aparece o pai dela, não aparece a filhinha que ela tem, não aparece um monte de coisa. Então mergulhe no livro e depois assista ao filme. Tá bom? Tchau!